gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre esse filme super famoso, super querido e super odiado, super reclamado, Tenet, do Nolan. E pra isso estamos com ele, Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken, tudo bem? Olha, me senti um fã da Ivete no show do Radiohead. Bem confuso, bem perdido. Não sabia pra onde olhar. Enfim, vamos falar sobre. Ai. Eu até me desconcentrei aqui, cara. Eu fiquei imaginando mesmo a pessoa tipo, no axé, olhando o Radiohead. Aquele tênis Nike Shox, assim, com a carteira, celular na mão, tá olhando pro Tom York, tocando Idiotec. O cara não sabe o que fazer nesse momento. Tipo, se é música eletrônica, não, o que é isso? Sabe nem se é show, se ele tá no lugar certo, né? Tipo, uma instalação, isso aqui é um Mas, show. e olha que eu adoro Nolan, assim, tá tudo bem, mas vamos falar sobre. Bom, esse filme foi escrito e dirigido pelo Nolan, né? Ele já vem com uma sequência de filmes, acho que dispensa apresentações. Muitas pessoas falaram que esse filme é muito confuso, muito difícil. Esse filme tem uma questão que ele é um filme da pandemia, né? Ele é um filme que não foi planejado para acontecer no coronavírus. E o coronavírus atrapalhou esse filme de verdade, né? Então, assim, ele foi um dos primeiros de grande orçamento, de gigante orçamento, a sofrer a questão da quarentena, a questão da pandemia, né? Então, ele tentou voltar aos cinemas e tentou fazer uma propaganda para as pessoas voltarem aos cinemas. Teve muita gente que tem ódio desse filme, porque ele é um filme que força as pessoas a irem para o cinema no momento em que a gente deveria ficar em casa. Isso eu não atrelo isso ao Nolan, né? Tipo, eu não acho que seja o cara, o diretor ou o ator que fez o filme que sejam culpados disso. Mas, de certa forma, o Nolan é um cara que divide muito opiniões. Tem muitas pessoas que odeiam ele, né? Falam mal dele como se ele fosse uma desgraça, um raiva, um nojo. Eu tenho uma conta no Twitter e eu volta e meia brigo no Twitter bastante, assim, tipo, esse meu jeito calmo de ser aqui. No Twitter eu sou o oposto, eu vou lá pra brigar mesmo. E aí eu discuto muito com os cinéfilos. Eu tenho uma coisa pessoal contra marqueteiro e cinéfilo. Não sei porquê, eu tenho um ódio pessoal mesmo, assim. E eu vejo muitas pessoas, principalmente os cinéfilos, eles odeiam o Nolan. Eles querem matar o Nolan de raiva, eles não gostam mesmo. Ou eles amam e acham que o Nolan é a única pessoa que sabe fazer filme no mundo, né? Então o Nolan tem esse lugar aí já normal. Então o filme dele já naturalmente vai ser visto dessa forma. Primeiro, que eu acho que é importante dizer, os bons filmes que o Nolan já fez e que são muito consagrados e que viraram clássicos da própria história do cinema, muito provavelmente vai ser um marco na história do cinema, eles têm como roteiro também o irmão dele. E me parece, pelo que eu pouco estudei, não sou um grande conhecedor do Nolan, mas pouco que eu estudei o Interestelar, que é um filme que eu vi muitas vezes, estudei muitas vezes, e o Inception também, que é um filme que eu estudei bastante, e que os filmes que o John Nolan escreve, o Jonathan, de verdade está no meio de roteiristas, né, citado como roteiristas, eles são melhores, eles são mais bem escritos. E aí, por ser melhores e mais bem escritos, eu quero dizer que eles são escritos como roteiro. Então, você lê o roteiro, você consegue entender o roteiro. Sim. Tem um filme que eu estudei bastante, que é o Dunkirk. Eu adoro Dunkirk. É um filme que eu amo de paixão, mas ele é um filme que não faz muito sentido de história. E se a gente assume que cinema é contação de história, a gente pode dizer que é um péssimo filme. Mas Porque você não entende o que é pra entender, porque às vezes não tem o que é pra entender, mas também não tem história sendo contada. Enfim, é essa questão. E ele não é um filme maluco, assim, né? Que não faz entender, tipo esse exemplo que a gente deu. Ele é meio que um recorte, alguns pensamentos, não numa ordem, e acaba tendo isso que você falou, né? Ele não conta uma história, assim. E eu atribuo isso, mas pode ser uma percepção absolutamente do meu CPF. Eu, Heineken, acho que quando o irmão tá no meio da história do roteiro, a história fica mais bem escrita, então a gente consegue ter uma comunicação com a audiência melhor. Tipo, o irmão pensa mais na audiência. Tipo, alguém precisa entender, a partir daqui alguém... Tipo, até aqui o povo confundiu, vou botar um negocinho aqui pra dar um pulo. Tipo, tem amarras no filme, como o Interestelar, tem amarras no filme que faz você fazer esse pulo do que você não estava entendendo. Ah, ok. E
Quando não tem o irmão, eu sinto falta desses lugares. A gente vai meio fluido na confusão e termina na confusão mesmo. Eu concordo plenamente, nem sabia disso e agora já sei que os dois acabam fazendo um equilíbrio, né? Um puxa pro lado mais da doideira, o outro mais pé no chão. E eu, sem saber desses pontos, eu concordo pra caramba com o que você falou. E tem uma coisa que é muito usada nos filmes dele, que ele faz um filme para um público mega gigantesco. Tipo, é um público pop. São pessoas que assistem Vingadores, né? Essa galera mais jovem. Então, também tem um apelo visual de porrada, de luta, de ação, que está muito presente na questão de que isso tem que fazer dinheiro. Não pode ser só um filme como Momentum, por exemplo, que é o Amnésia. Lembrei, Amnésia. Para mim, é o melhor filme dele, em termos de história. É o melhor filme, é o mais confuso também. Mas é um filme que não tem muita ação, é mais filosofia mesmo, sabe? E aí, eu acho que agora o Nolan tá mais velho, tem mais recursos financeiros também para fazer um filme meio B, né, com cara de filme B, só que com um mega recurso, com estrutura gigantesca, com atores mega famosos. E uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que o Nolan não tem preocupação mercadológica. Tipo, se o filme for financeiramente um fracasso, tanto faz. Tudo bem. Não tem, ele não tem obrigação de se pagar. Então eu ouvi muita gente falando isso. O filme foi um fracasso. Aí eu perguntei para as pessoas, porque eu sempre tento defender os artistas. Perguntei contra os cinéfilos, né? Por que o filme foi um fracasso? Eu ouvi várias respostas assim, tipo, o filme foi de 205 milhões de orçamento, né? E ele já arrecadou 360, ou seja, ele já pagou o investimento e tem mais 100 milhões a mais. Eu não sei você, mas 100 milhões é dinheiro para fazer outros filmes. Tipo assim, mas é porque nesse calibre não é lucro. Mas imagina, a questão do lucro pro Nolan não é um problema, porque ele não precisa pagar a câmera. Tipo, a IMAX construiu uma câmera para ele fazer o Dunkirk. Exato. A IMAX construiu uma câmera para fazer, tipo, a Panavision fica fazendo lobby na casa dele, tipo, usa a minha. Mas é que então a gente não pode deixar de falar aqui, que é muito nítido também o porquê da sua... Não vou dizer birra, porque eu não acho que é uma coisa sua, porque desse confronto eterno, né, com os cinéfilos, assim, com esses, pelo menos, porque é falar de uma coisa que não entende. Eu acho que tem muito sobre o que é, né, Então, assim, é bilheteria que significa sucesso? Porque é o que a gente falou. Enquanto artista ali, o poder que ele tem, o privilégio que ele tem, é muito mais sucesso do que o dinheiro que paga ou não paga, e que pagou. Né? Porque... e que na verdade talvez ele nem se importe. Exato, tipo, se não pagar... exato. Então assim, são discussões que não chegarão ao fim, porque vocês estão discutindo sobre coisas diferentes, né? No caso, as pessoas estão brigando por uma coisa, eles querem achar o que eles querem, e a gente olha inevitavelmente pelo lado artístico, técnico. Então, pra gente é muito claro, se a IMAX chega pra gente e fala, olha, gosto muito do seu trabalho, então queria fazer uma câmera pra você gravar. Cara, a última coisa que eu pensaria nesse momento seria o dinheiro de retorno. Eu acho que já ganhei o que precisava ganhar, já mostrei que dinheiro não é problema. Acho que muitas coisas já foram provadas como diretor, e tá claro que isso não é problema, mas enfim. E tem mais uma questão, que é assim, ele tem essa entrada, a Warner Brothers, tipo, decide, tipo, a gente vai fazer um filme, tá aqui o dinheiro, quando você precisa, faça aí e dane-se. Se ele não for... Não é um sucesso da bilheteria, ninguém vai ver, tipo, não importa mesmo. O importante é que a gente bota o mercado pra frente, e é uma coisa assim, séria mesmo, gente. Pensa, toda vez que ele lança filme, você tem uma penca de atualização em tudo que é software de edição. Você tem uma quantidade de gente discutindo codec, discutindo forma do frame. Muda, tem um professor aqui que fala que toda vez que o Nolan lança um filme, muda o tamanho do sensor das Canons DSLR do usuário. Ele fala exatamente isso. Toda vez que o Nolan lança um filme novo, no ano que o filme está lançado, você tem uns 3 sensores diferentes no mercado. Tipo, até a Apple lança sensor diferente para iPhone. Tipo, não é que ele seja culpado disso, mas é uma parada de tecnologia, né? Tipo, acho que é isso que está envolvido nos filmes dele. Os filmes dele estão mais no aspecto tecnológico, técnico mesmo. Com tipo, certeza. O tipo de câmera. Tanto que, se você for ver, esse filme foi filmado com umas 4, 5 câmeras diferentes. Então, é a fábrica de lente tentando descobrir a melhor forma de fazer isso, com respingo d'água, com a realidade, com o melhor buquê, com o melhor... Enfim, toda a dinâmica da tecnologia em relação à filmagem
E mais, a mobilidade, porque é isso que faz ele ser um grande cara. Porque não é uma mega câmera que vai poder pegar um soundstage parado. Não, ele quer uma câmera de altíssimo padrão da Panavision, que é tipo do tamanho de um Fusca, se você for pensar todo o maquinário, e ele quer botar dentro, literalmente, de um carrinho ou dentro de uma BMW, em que ele vai capotar ela ao longo do barranco. E a câmera tem que seguir filmando até o final. E é isso que ele fala, isso deve ser o briefing da IMAX, sabe? Tipo, eu preciso de uma câmera que custe $50 milhões, e vou botar ela dentro de um carro e vou jogar ela na água. E ela tem que continuar filmando depois. Sim. Ok, vamos testar. O que eu preciso para fazer isso? Sabe? Então, esse é o grande barato, eu acho, dele. E é por isso que eu acho tão divertido. Mas, como espectador, eu nem sei se eu gosto tanto. Porque eu assisto e sempre fico com aquela sensação, assim, poxa, podia ser uma outra coisa, ou podia ser uma coisa pra mim mais, sabe? Assim, porque eu acho que tem uma pegada grande da violência, uma grande pegada de ação, de porrada, de soco. Tem uma parte de erotização, de tipo vender novos corpos e tal, que também não me chama tanta atenção. E foge um pouco do que eu gostava dele, que é a colorização de um momento mais espacial, de coisas mais estranhas, de uma espacialidade na cor de diferente, sabe? Que ele consegue no momento, ele consegue... acho que ele consegue até no Batman. A cor fica fantasiosa mesmo. E aqui ela meio que estabeleceu um ciano e aquele azul Nolan, ou aquele verde azul Nolan, que é do mar, do Dunkirk. E aí, cara, já era. Todo mundo tem uma cacetada de LUT falando cinema, né? Tipo, você procura colorização de LUT de cinema, vai ser cara do filme do Nolan, cara. Porque ele estabelece isso. Todo mundo acha que tem que ter esse look, sabe? Laranja versus azul. E estabelecer um padrão mesmo, assim, sabe? E isso me incomoda um pouco, porque aí ele fica preso dentro dessa própria estética. Então, Dunkirk é lindo, mas ele é só isso. É verde, azul e laranja. Tem horas que literalmente, ele divide a tela em dois, assim. Metade da tela é a laranja e a outra metade... Não, total. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é muito do cara que puxa a tecnologia, que puxa os desafios de VFX, por exemplo, mesmo, né? Porque a ficção, muitas vezes, você pode... O desafio não é fazer um super-herói que não existe. O desafio é você fazer uma cidade virar ao contrário. É você fazer né, um prédio que vai explodir e sem ser um revés, que ele vai voltar para o lugar dele, como acontece no filme. Eu acho que ele é um cara que é justamente de desafiar todos os departamentos técnicos, assim. E não necessariamente pela história, mas muito pela parte louca, da parte criativa. Louca não no mau sentido, tô falando assim, dessa parte da criatividade, de falar assim, olha, a gente quer fazer um negócio muito doido e eu quero fazer isso aqui, pra cá, pra lá, e eu preciso que a câmera faça esse exemplo que você deu. E, cara, não que não exista outro, mas como você falou, dispensa comentários, porque antes e depois talvez seja muito forte, mas de fato é um cara que imprimiu uma personalidade e todo mundo hoje às vezes tenta ser uma coisa que nem sabe e é o Nolan. O cara tenta ser uma coisa, né? E é tão grande esse movimento, o que ele imprimiu, o que ele deixou, que é isso. O cara quer lá o Tune Orange, ele quer botar uma cor, ele não sabe por quê, mas é porque o cara que começou a usar aquilo mudou parte da indústria. Então acho que é um papel importante pra cacete. Concordo com você também na coisa da temática. Eu costumo brincar aqui, eu falo, não curto filme de lutinha. Ele tem lutinha pra todo lado, toda hora, essa coisa de, sabe, menino e menino que não cresce, na minha visão, com todo respeito a quem gosta de herói, tal, mas assim, né? Não cresceu, né? Esse lado seu não cresceu. E tudo bem. Mas não é o que me atrai, assim, eu gosto, por isso que eu gosto mais quando tem a história, porque é isso, no fim é sobre contar histórias e tal. E nem é que eu seja contra a ficção, muito pelo contrário, eu adoro a ficção, né? O cinema tem muito do sonhar, do fazer o impossível, da gente transformar coisas, criar coisas que a gente nem consegue imaginar, mas eu acho que aqui acaba ficando, sabe, é tipo o músico virtuoso que toca só pra mostrar que é rápido, sabe? E não tem alma no tocar. Eu acho que perde muito. Eu acho que quem quer ver tecnologia, quem quer ver coisa que nunca viu, o Nolan vai ser um prato cheio. Mas pelo menos quando esses filmes por exemplo, você falou do Interestelar, eu sou apaixonado, eu adoro esse filme, eu comprei e tal.
Porque eu acho que ele tem o mix, ele tem a fantasia, ele tem a tecnologia, ele tem novos conhecimentos, a exploração da coisa da ciência, embora vá bater na trave ou não para os mais céticos, mais céticos não, os mais científicos mesmo, porque também não é, entendo, né? E aí vou considerar uma licença poética dele, mas assim, mas é um filme que tem a história, conta uma coisa. Então esse aqui no caso... por isso que eu fiz a brincadeira do começo, porque no fim é o filme assim, olha, a gente teve uma sacada. Então o nosso filme é a sacada. E azar o resto, sabe? Tive um insight. O filme é sobre tempo que não é passado, não é futuro, mas acontece, tá bom. Então tá bom. Mas que história a gente vai contar? Nenhuma. A gente só vai fazer passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo. E aí me soou uma coisa meio assim, que eu fiquei olhando. E como eu disse pro Heineken Off aqui, foi um filme que eu fiquei esperando um final que, na verdade, eu não sabia o que eu estava esperando, ou o que eu tinha que esperar. Então, tô nem falando sobre entender, mas é uma coisa que, assim, se eu pegasse qualquer pedaço do filme e trocasse de ordem, não sei se faria muita diferença. Assim, grosso modo, né? Lógico que o filme tem um final, mas não flat, assim, flat. Eu achei um filme flat. No sentido da história, né? De roteiro, né? De ele ter uma subida, um arco que vai para um lugar e tal, e conclui, de certa forma. Eu achei essas coisas de forma muito superficiais, muito banais, assim, olha, tem isso, não pode aquele ali, aquele não pode se matar, aquele não pode morrer. Tá bom, aconteceu isso, tal. Mas olha como acontece o cara andando de costas, mas olha como a explosão... É a arte da cinematografia, da parte técnica, mas a da raiz, da história, da sensibilidade, pra mim, ela é ínfima, assim. Tem um seriado, vou fazer uma citação de um seriado super besta, chamado The Big Bang Theory. Conheço. Tem uma cena que me lembro de ter... Eu não vi o seriado todo, não, mas eu me lembro de ter visto uma cena que eles estão botando uns eletrodos, umas coisas em Wi-Fi na casa e conseguem lançar isso por um satélite para a internet. E aí quem conseguir hackear esse sinal consegue controlar, tipo, a luz da casa, mexer no som deles, né? E aí eles fazem isso e aí a vizinha, que é o contraponto da anti-ciência, chega para eles e fala, mas por que vocês estão, tipo, botando uma pessoa na internet... pra poder ligar e desligar seu abajur. Tipo, pra quê? Por quê? Aí eles se olham e respondem juntos. Porque a gente pode. E eu acho que é bem isso. Tipo, claro, o achievement intelectual é incrível você pensar nesse tipo de tecnologia, né? Tipo, eu consegui pegar a minha casa física e botar num sinal por uma coisa que existe há menos de 40 anos, né? Tipo assim, o achievement é realmente muito gigante, assim, sabe? Só que no fim das contas parece só porque pode. Tipo, a gente consegue. É exatamente isso, é o que eu te falei, assim, o exemplo do músico, assim, eu não condeno, eu não acho isso ruim, tá? A galera que tá ouvindo a gente, né? Eu em nenhum momento acho que isso, não tem que existir, muito pelo contrário, tem que existir, como você falou. Tem o papel de o cara puxar o mercado, né? Aquela coisa, mas o cara lançou um negócio que agora tem na câmera e eu não consigo comprar. Mas é por isso que você vai evoluir, por isso que você vai... As marcas vão lançar, né? Depois depois que a Panavision descobre uma coisa, o cara vai ver que, de repente, ele vai tentar fazer isso numa câmerinha pequena e você só vai poder usar porque caras como esses puxaram o mercado. Então, eu acho isso essencial e gosto de ver. Mas não é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Fala assim, putz, tô com saudade. Porque, assim, a minha saudade de um filme do Nolan desse tipo é zero. Eu não tenho uma saudade. Assim, eu fico ansioso porque o Nolan lança um filme novo. Mas quando eu vejo isso, eu falo, tá bom, vi aí o que tem de novo na tecnologia. Acabou. É só isso. Mas, e não tô falando também aqui, como também a gente sempre fala, não é sobre filme é bom ou filme é ruim, não estamos aqui para dar esse tipo de opinião. Sim. É só sobre o fato dele na história. Eu acho que ele tem um papel importante de puxar o carro, muito mais do que de se tornar uma coisa... eu acho que é muito mais o Nolan que se torna o cara histórico do que os filmes dele. Eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Quem entra pra história é o Nolan e não os filmes. Porque eu não lembro, eu não acho que daqui a anos e anos e anos, filmes deles, assim, se tornaram clássicos, assim, falando de clássico, né? Assim, pra mim o Batman Begins é um clássico. Não é. Desculpa, mas não é. Falando de cinema mundial... Aqui na minha pretensão... Sim, entendi. O Batman tem um papel importante porque ele inaugura um realismo e uma super bilheteria para filmes de herói. Então, toda essa onda de bilhão de bilheteria é meio que função dele também. Então, mas talvez dentro desse círculo. Eu não acho que falando de cinema para um marciano, isso conte. Ele vai falar, tá bom, um cara que ganha mais dinheiro. O que isso significa? É legal? É legal. É um achievement? É.
Mas não se trata de, assim, isso representa a humanidade artisticamente. Acho muito forte dar um badge desse para algum filme do Nolan. Se a gente tá considerando que a nossa humanidade é bastante capitalista... não, não, na verdade eu tô falando exatamente o contrário. Na verdade, esse é o maior clássico, é a maior achievement possível. Mas, enfim, são... Porque tem filmes que ganham, tipo, $1 bilhão. $1 bilhão é dinheiro demais, Vixe, né? muito. E ter filme que ganha $1 bilhão e o filme é sobre um menino que dá porrada no outro menino, né? Então a realidade. Mas é que aqui a gente tem o direito, vamos dizer assim, estou falando por nós dois, de achar que não é sobre isso, né? Quando a gente desconstrói, procura pegar a arte da edição e tal, não interessa o dinheiro. Então, se a gente pensar na obra, na arte, não estou querendo dizer o que é arte, mas como coisas que dizem mais, que fazem, que têm outros interesses e deixam legados, eu acho que, enfim, daqui a pouco vai parecer que eu sou contra o Nolan, não sou. Eu adoro, eu não tenho esse problema. Só acho que, resumindo, num tweet, como você disse, é um cara extremamente responsável e importante para puxar o carro, para ditar coisas, né? É mal bem quando a Apple fala, olha, não vai ter mais DVD no computador. Não, o carregador ainda é mais novo, mas assim, sabe? Quando tipo assim, olha, o computador não tem mais DVD. Os caras, tá maluco, como é que eu vou ler? Então é aquela coisa, assim, agora ninguém tem. Não tem mais fone, né? Porque você tem que usar o sem fio. Então essa é aquela coisa que no momento a galera fica presa, não consegue, muitas vezes até por conta financeira, que realmente é difícil, mas aquilo dita um mercado que vai ser a realidade daqui a uns anos. Então acho que ele é um cara que faz isso, entende? Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito isso aí. Bom, uma coisa importante que a gente precisa falar, e que eu gostaria muito de falar, que esse filme é editado pela Jennifer Lame. A Jennifer Lame foi a editora que já foi citada aqui como gênia. Citada. Duas ou três vezes? Acho que 3 vezes ou 2 vezes. Bom, não lembro mais. Mas ela editou Manchester by the Sea, nosso segundo episódio, se eu não me engano. Ela trabalhou também no Midsommar. Ela teve edições adicionais. Ela não é editora do Midsommar, mas ela trabalhou no Midsommar. O Hereditário, História de Casamento. E é uma... Cara, ela tem várias entrevistas dela no YouTube, pode procurar. É muito interessante a forma como ela faz. Eu acho ela brilhante, né? Tipo, como ela consegue brincar com o lance do time. Se a gente analisar o trabalho dela no Manchester, de escolher as cenas mais lentas, né? De fazer e o Manchester foi um filme que a gente conseguiu bater roteiro, frame e timeline, digamos assim, né? Não que a gente bateu a timeline dela, infelizmente não. Mas a gente consegue perceber que, tipo, as escolhas que ela faz para poder ir para o outro lado ou para mudar de lado, elas de verdade são narrativas mesmo, sabe? Não é só contar a história porque é o fluido do roteiro. Esse roteiro do Tenet, ele é com muita citação do que é que tem que acontecer. Ou você for ver o PDF que a gente disponibiliza aqui, tem muito head, assim, que é tipo a cabeça da cena. Tem bastante dessas informações, principalmente no início, em que é estabelecido tudo o que está acontecendo. E ela pegar um material desse e conseguir, com informações que são fixas e estáveis, e informações que são, tipo, tá acontecendo isso dentro de uma sala, na outra sala tá acontecendo aquilo, nessa sala tá acontecendo aquilo, e lá fora estão chegando pessoas. Tipo, essa é a informação, esse briefing, sabe, de tópicos. E ela conseguir fazer uma fluidez de que faça os primeiros 5 minutos do filme fazer todo mundo gostar, porque eu acho que todo mundo se encanta com os 5 primeiros minutos do filme. Fantástico. Você fica realmente assim, caracas, esse filme vai ser muito doido. Ele é muito forte. Eu acho isso de um brilhantismo de conseguir chegar nesse lugar, assim. É claro, né? O filme pronto, ele tem um peso enorme do outro cara também, que eu nunca consigo pronunciar o nome dele. Eu até vou dar uma cola aqui, que é o Ludwig Göransson. Ludwig Göransson. Você sabe que isso provavelmente é um nome nórdico, né? E aí o final som é filho de. O sobrenome do pai dele, e ali Ele é sueco. Um louro alto aí. Se não é louro, e ele nem é, porque eu acho que ele tem cabelo preto, se não me engano. Deve ser alto. Mas enfim, é difícil. Ele é um musicista, né, muito novo, um garoto muito novo, se você for pensar que ele já está fazendo filmes pro Nolan na idade que ele tem. Mas o lance é que a música desse filme é muito importante, porque a música não é uma composição só de uma atmosfera. Ela faz parte da história no aspecto do tempo. Porque como o filme fala de andar para trás,
Ele teve que compor coisas que combinassem serem tocadas sem desafinar e sem mudar andamento e sem mudar a harmonia das coisas se você tocar ao contrário também. E isso, pra mim, faz, pelo menos os músicos, os sound designers que eu conheço que assistiram esse filme, eles ficam loucos no som desse filme. Porque a mescla do som com sound design, né, tipo, a música com sound design e obviamente, com a edição dela, tipo, essas 3 figuras são os mais importantes pra mim, que merecem todos os louros desse filme. É a editora que pegou o material e fez, tipo, esse é o time desse filme, sabe? Tipo, é aqui que a gente vai ficar correndo. Aí o compositor, o sound design que preenche todos com barulhos e foley, tipo, o som da água e o som da pegada da água, que tem que ir ao contrário, marcado, e ao mesmo tempo, porque quem já tocou o arquivo ao contrário sabe que o tempo vai pra casa do cacete. Você perde todo o pacing da coisa, né? Tipo, se você estabelece um andamento do filme com um corte, se você não segue aquilo, se você põe coisa ao contrário, você vai mudar tudo, porque a cabeça do acorde vai ser em outro lugar. Na verdade, vira outra coisa, porque quando você vê uma... Acho que o que você está tentando dizer, e eu vou tentar ilustrar aqui para quem nos ouve, me diga se isso eu entendi bem. Quando a gente toca uma pessoa andando ao contrário, você continua vendo uma pessoa andando, só que ao contrário. Quando você pega o som de mar e toca ao contrário, não é mais som de mar. Isso, né? Exato. E eles conseguiram fazer coisas desse tipo. Eles pegaram um mar ao contrário e ele continua sendo mar. Né? Um tiro ao contrário e continua sendo um tiro reverso. Isso. É que não é um reverso pelo reverso, não é igual a gente, né? E mais, não é só um tiro ao contrário, ele passa a ser um tiro de verdade. Exato, ou seja, a gente sente a mesma pressão como se estivesse dando um tiro, só que ele sendo ao contrário ao mesmo tempo. Então você sente que ele é um tiro ao contrário, só que você sente ainda o impacto da bala, você sente a hora que o tiro bate. Tipo, e isso é muito difícil, muito mesmo. Tipo, você sabe uma timeline brincar aí, você, nosso ouvinte, pega uns arquivos aí e tenta brincar se você bota num filme, ou um filme que você tenha editado, um curta, e pega uma cena e tenta fazer o contrário e vê se o som não fica completamente destruído. Você não consegue mais o filme. É outra coisa. E esse filme, se tem alguma coisa que ele atinge ao público, é que ele é um show de heavy metal. Ele é um show de rock and roll. Ele vai, termina. Cara, e imaginar ela conseguir chegar nesse ponto de estabelecer um andamento pro filme e somando uma composição de trilha que tem que entrar em cima disso e ao mesmo tempo não atrapalhar o andamento que ela já deu e ao mesmo tempo criar algo que possa ser tocado eventualmente ao contrário, porque tem horas que a trilha realmente vai ao contrário e não fica perdida, não fica só aquela coisa... Não, na verdade, quase a gente não sente essa sensação. É isso que você tá falando, né? De assim, estão tocando ao contrário, a gente não sente. E ao mesmo tempo o sound design tem que fazer o reverso e a cena tá o reverso. Então, ou seja, eu acho esses 3 pilares pra mim, a montagem com o sound design e a composição, o que o filme tem de mais fantástico. Então, eu amo assistir esse filme por causa dessas coisas. Eu fico vendo isso. Eu nem me preocupo muito com a história. Tipo, onde ele tá indo, por que ele tem que fazer. Eu vou mais assim, tipo, cara, é um concerto. Depois eu escutei. E eu assisti esse filme aqui no Canadá, quando eu voltei, né, a poder sair pra rua em setembro. E eu assisti a primeira vez no IMAX, depois eu assisti num filme de projeção de película, porque o Nolan também tem esse lance, né? Ele tem tanta grana que ele também pode filmar em película, e é isso aí. E também faz print em película e distribui em película, assim como o Tarantino também faz isso, tipo, é uma pessoa que assiste dailies em película. E aí depois eu assisti num blockbuster comum, né? Tipo, genérico, assim, já com amigos e tal. E todo mundo achou alto. E eu achei muito alto mesmo. E aí depois eu fui ver na internet e tinham várias pessoas falando disso, que estava muito alto. E aí eu vi uma entrevista dele e o cara que mixou falando, acho que foi o cara que fez o master, se eu não me engano, falando que era pra ser um show de rock and roll mesmo. Tipo, a ideia era fazer um show de heavy metal. Pressão, volume, que ele queria que a plateia sentisse no corpo, fisicamente sentisse o som. Porque ele propôs isso um pouco no Dunkirk. Dunkirk, no cinema, ele tinha esse peso grave. Era um grave inacreditável. Eu nunca vi. Beirando o enjoo, né? Porque você sabe que o grave, quando ele balança muito... o grave do Dunkirk, eu não sei se tu visse no cinema. Não vi no cinema, não vi no cinema. O Dunkirk que eu assisti aqui no IMAX também. E assim, eu fiquei impressionado com a sensação física que ele me causou. Eu saí do cinema com um enjoo. Eu saí do cinema com um enjoo, com tontura
vertigem, Sim. porque ele é uma pressão sonora que era a representação visual de uma guerra. Sim. Então eu achei genial isso, porque eu saí tal qual eu estivesse pilotando com todo o nervosismo que seria aquela guerra. Então eu achei muito brilhante isso, sabe? Sim. As dinâmicas não são assim, elas não têm muito espaço, né? Você não sente as coisas com espaço, é tudo muito quase que comprimido mesmo salsicha. assim. E é uma massa. É exatamente. Que nem quando você pega ali e joga aquele normalize de qualquer jeito, fica tudo achatado quase no topo, sem dinâmica, né? Mas, só que por outro lado, a construção desses elementos dá essa dinâmica. Então, a hora do tiro é tiro vem que vem. E nunca embola, né? Não é? Porque quando a gente faz isso errado, que eu acho que tentando explicar rapidamente, é quando você pega um grupo de layers ali, junta tudo, faz um LR, satura todo mundo, comprime todo mundo, fica embolado, você perde definição e tal. No filme você não perde. Você tem tudo muito pontuado para vir com pressão e e nenhuma coisa atrapalhar a outra. Mas é isso, é o tempo inteiro cansando o ouvido, né, cara? Porque no final você termina... A gente comentou, eu fui ver o filme, vi agora antes da gravação do episódio, tentei ver de fone, mas, óbvio, não estava com o melhor arquivo possível para ver, mas mesmo assim eu senti que era alto. Eu falei, cara, 2h20, eu vou perder todos os agudos. No final, não vou ter que ficar aqui, não vou ouvir mais nada, senão vou achar que ensurdeci. Porque realmente não é questão de volume só. Lógico que numa sala de cinema você tem volume também, mas o loudness, é quanto você ouve de som por um determinado tempo. Então, isso realmente é bem louco, bem louco. E uma coisa que eu chamo a atenção para os nossos ouvintes também é ir pensar nos ADRs desse filme, tipo, nas comunicações que eles tiveram com a ideia de sincronização, né? Tipo, a parte de verbalização dos atores é muito importante, porque esse é um filme que vai ter esses elementos que eu falei lá no início de explicação. Então, apesar do filme ser visualmente muito interessante e sonoramente muito interessante, ele precisa ter um texto acompanhável, né? Sim. Então, assim, a primeira parte do filme, ele tem um ADR que é o sonho de qualquer editor que vai fazer ADR, porque tá todo mundo de máscara e é só som de microfone. Tudo bem, né? E aí não tem sync problema nenhum, né, cara? Tipo, uma maravilha. Só que isso se perde ao longo do filme. Ao longo do filme, se você for procurando, você vê algumas falhas no ADR, porque as falas, elas precisaram mesmo, talvez, ser gravadas no estúdio, com calma. E, tipo, porque é um momento de verbalização. É o que eu falei do lance da história do Nolan escrever o filme pensando numa explicação. Tanto é, que não é uma teoria aloprada minha, tanto é que você tem 2 personagens que estão no filme somente para explicar a história do filme pra gente, né? Tipo, que é feito pelo Michael Caine, que é o velhinho lá do restaurante. Ele explica o filme, e a legista lá, a doutora legista, também tá ali pra explicar. Inclusive, ela fala pra gente que não dá pra entender, que não tenta entender. Tipo, termina de vir. É bem no início do filme. E ela deixa mesmo, bem claro, né, que não é sobre viagem no tempo, é sobre o tempo e sua relação com a sua realidade. Acho que é bem isso. Então eu acho interessante que ele tenha escrito esses elementos e que você tenha nesses lugares a filmagem tradicional clássica. Então é over the shoulder, a câmera tá parada, não tem nenhum corte diferente, tem uns erros de continuidade bem engraçados, umas coisas assim bem estranhas, que eu não sei se é um erro mesmo ou é de fato uma coisa assim. Não, a gente pode brincar com o fato dela tá, tipo, tem uma cena dessa da legista, que ela tá atrás do balcão, no próximo take ela já tá na frente do balcão. Não, tem alguns. Pulou, né? Pulou. Ela dá uns pulos. O próprio trem, na cena do início dos trens, né? Quando tem uma sequência de trens. Também. Quando vai pra uma master shot, o trem que tá passando de trás é diferente do trem quando ele tá no over the shoulder e tal. Tem vários. Então, assim, quando é essa lance de explicação textual, é bem tradicional mesmo, assim, tipo, é bem, ok, aqui a gente não vai aloprar, aqui a gente precisa de fala, a gente precisa do ator bem posicionado, a gente precisa entender o que ele tá falando, então é tudo ADR, e aí quando você bota para esse lugar, você aumenta a chance de você ter erro, né, porque você tem menos coisa escondida, menos coisa para esconder, enfim. Sim. Uma coisa importante também, eu conversei com um diretor que eu já citei em alguns outros episódios aqui, que é o Marcos Ligoc, e discuti com ele um tempão sobre esse lance bem clássico da discussão de todo mundo que estuda cinema, que é o lance de digital versus película, né? Quando que isso vai acabar? Essa conversa sobre o antigo foi substituído pelo novo, enfim. Isso é uma coisa que é eterna. E o Nolan é um desses caras, assim como o Tarantino, mas o Nolan é um desses caras que perpetua essa história. Tipo, o fato da gente ainda estar discutindo, falando sobre
cinema feito em película é em parte por causa desses tipos de filme, porque eles continuam sendo elaborados e feitos como se eles fossem grandes blockbusters de tipo filme de lutinha, só que com o maquinário de uma escola tradicional. Sim. Feita como era feito antes. E isso força os filmes continuarem a serem usados. Tanto é que, pela minha colocação dos últimos achievements da academia, eu até vi aqui, em 2021, 30% pelo menos dos filmes do Oscar ainda são feitos em película. Bastante. O que você pensa que 2021 já passou quanto tempo que isso já está sendo falado que foi substituído e você ainda tem 30%, 31%, às vezes um pouco mais. Cada ano. Um terço da produção é um grande número, né, cara? É um grande número. E são quase todos os grandes famosos, grandes no sentido de muito dinheiro, dos grandes diretores e diretoras que ainda podem bancar esse tipo de luxo. Que podem tirar essa onda, né? É meio isso, são esses caras que resgatam, trazem coisas novas, descobrem coisas novas, fazem a indústria andar para um outro lado, porque não é mais sobre o digital vai ser melhor que o analógico, as coisas são diferentes, galera. Ouvir o disco, um LP, numa vitrolona bacana, né, um puta toca-discos e ouvir o digital, são coisas diferentes, né? Vai ter o que é melhor para um, o que é melhor para outro, mas não é mais sobre qualidade, são coisas diferentes. Então acho que isso no cinema ajuda muito, porque não é questão de quando vai acabar, não precisa acabar. Não precisa acabar, eu acho que não precisa acabar. As câmeras é o que você está falando. A Panavision, ela se reinventa. E não é mais sobre qualidade, é sobre continuar construindo, contando uma história com aquele equipamento. Azar, é que nem a fotografia analógica, sabe? Mas aí vai sair mais caro, porque filme, qual é a graça? Não é sobre isso, é sobre um suporte, e você pode usá-lo, né? Lógico que a gente poderia entrar na discussão, mas aqui é melhor isso, a profundidade aqui tá... Mas não é sobre isso, é sobre o movimento, né? Que é o que a gente está insistindo desde o começo, é o movimento. Eu acho que é isso total. Bom, então vamos lá para nossa pauta, né? Vamos que vamos. Que a gente tá falando. Já esqueceram que eu não gosto do nome? Não, mentira. Vamos lá. Bacana. Eu já dei muito dinheiro para esse filme, cara. Esse é engraçado, você falou esse, o Dunkirk, que eu queria ter visto no cinema, cara, não vi. Na época que saiu, fiquei enrolando, passou, saiu. E aí hoje a gente tem esse conforto de saber que uma hora ou outra vai dar pra ver em casa, né, dentro do pacote de streaming que a gente paga, então... Acabei perdendo muito do hábito, mas é uma coisa que, putz... Mas tu não visse, não, né? Não vi nenhum dos dois no cinema. Assim, eu vi os filmes, mas não vi no cinema. Tá. Eu já assisti. Mas quando saiu o Dunkirk, eu tava estudando com um professor que me falou que ele tava trabalhando num grupo que conhecia alguém que trabalhou lá no filme. E aí ele disse que... Ele falou, se você não vê no cinema, não vê, não. Porque o filme é pra ser visto lá. Aí eu falei, não, então eu tenho que conseguir um jeito de ver. Mas eu tenho vontade de retomar, assim que as coisas... Assim que a vacina sair, né? Eu também, e normalizar e dar tudo certo, a gente vai voltar. Tô com saudade até da pipoca, cara. Que nem é tão boa, mas a gente quer. É ruim, exato. Na verdade não é tão boa, não é? Aí no Brasil, então, é ruim e cara. Mas tudo bem, a gente vale a pena. Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Eu separei aqui, como o filme é de trás pra frente, eu separei as cenas e a gente vai de trás pra frente mesmo. Eu separei na minutagem que a gente vai lá em 17 minutos e 51 segundos. E aí, é claro, depende do lugar que você vai conseguir ver. Se você tem esse filme baixado, se você tem esse filme pirateado, que não deve ser o certo, fica claro. Mas se você conseguiu ver isso no cinema, ou sei lá quando, porque tu pode estar ouvindo esse episódio em 2027, por exemplo. E aí o filme já tá no streaming, sei lá, você já comprou, não sei. Então, é mais ou menos na cena em que o Neil tá chegando para conversar com o nosso protagonista. Tem uma coisa curiosa, que esse filme, ele é tipos, são personagens tipos. E depois eu vou tentar ambientar na questão da parte histórica, né? Falar um pouco dessa falha trágica que acontece, que a gente já citou num outro episódio e acontece aqui de novo. E os personagens, eles têm nomes típicos, né? E tipos, né? Tipo, é o protagonista, né? O motorista,
o alvo. Esses são os nomes que estão no roteiro. É muito curioso que ele escreve desse jeito. São ideias só, né? São só ideias. Não são necessariamente personagens com profundidades. Nenhuma. Ou com uma interpretação de pessoas irrealistas. Não, eles são tipões. E a interpretação é também tipão. Então você vai fazer o galã meio curioso e é isso que você é. A outra é a moça indefesa que é raivosa e é isso que ela é. Ela vai ser assim até o final. E isso é muito difícil para atuação. Porque a tendência é que a gente queira Stanislavskiar tudo, né? Botar tudo. Não, então eu quero fazer curva dramática da posição do meu personagem. Quando ele... E, na verdade, tipo, eu quero estabelecer o mega objetivo, o super objetivo. E para que ele vive, né? Tem aqueles 5... Tipo, de onde veio, para quem é, de onde veio, quando é e para que vive. Que são, tipo, as primeiras coisas que os atores sempre fazem com os personagens. Quem é o personagem? É fulano de tal. De onde ele veio? De tal e tal lugar. Com quem ele gosta? Disso. Tipo, faz um mapa astral desse personagem para poder interpretar ele melhor. Esse é um exemplo, assim, tanto o próprio... A própria mãe, né? A mulher que, assim... Ela pode ser a mãe, ela pode ser a esposa, enfim, mas você não sabe da relação dela com o menino, se é carinhosa, se não é. Ela, assim, ela é uma mãe que quer ficar com o filho. Ponto, acabou. E esposa do vilão. Acabou. É só isso. E o vilão, mas o vilão é vilão por quê? Sofre do quê? Não tem. Realmente isso é bem pontuado mesmo. Isso aí acontece. E ele segue um padrão de escrita. E porque pouco importa, né? Aqui, imagina, vai perder tempo. Porque a história aqui é maior do que a profundidade do personagem. Não tem problema. Né? E isso deve ser uma dificuldade pros atores, total, né? De, tipo, total. Caracas, eu queria fazer uma coisa a mais, assim, sabe? E aí, por isso é muito importante as pessoas que usam esses argumentos para falar que a pessoa está interpretando mal no filme. Porque não é uma decisão da criação ou uma capacidade da criação do artista naquele momento. É uma decisão tomada no roteiro. Sim, tipo, o personagem ele é tipo, e é isso que você tem que fazer. Se você faz um personagem tipo raso, com uma direção e orientação de tipo raso, você é um bom ator. Concorda? Sim. Se eu peço para você fazer um comercial que seja bem básico, cheio de clichê e slow motion, e você fizer isso, você não pode dizer que você é ruim, raso, porque você fez o clichê. Não. Você conseguiu fazer exatamente o que foi pedido. Exato. Fui contratado para fazer aquilo ali. Então tá ótimo. Então é muito importante saber disso, assim, tipo, bater o olho, porque os personagens eles não têm profundidades, porque eles não podem ter. Se a gente perder tempo também com os personagens, aí você não vai entender mesmo nada, porque sem ele sendo raso já é difícil de entender. Total. Bom, aí lá a cena aqui... É a cena do prédio, que ele tá chegando no prédio, é isso? Ele vai encontrar o colega dele, é 17h52. O que acontece? Ele acabou de ligar e falar com o contato da agência, tipo, né? Ligou lá pro Jack Bauer e falou... Chloe, eu tenho que... Eu nem sei se é Chloe o nome. Nem lembro. Eu também não lembro, mas é alguma coisa assim. Tipo, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. Aí ele, eu vou ver quem tá disponível. Próxima cena é o cara disponível ali. Sim. A gente vai ver o cara entrando. É desse simples. Só que o que acontece? A gente teve 2 established shots antes, mostrando o prédio e mostrando ele saindo do mercado. Isso. Essa cena se passa em lugar nenhum. Repara que a gente não consegue saber se ele tá numa instalação, se ele tá no hall de entrada, se ele tá num restaurante, se ele tá num corredor. Não dá pra saber o que é. Pelo enquadramento, ele tá em algum lugar interno. E isso é muito interessante se você for pensar que esse personagem, ele tá construindo a vida dele, tipo, indo atrás de uma coisa que, na verdade, depois você vai descobrir que ele já sabia disso. Então, todos os lugares que eles estão tentando colocar esse cara pra ele fazer passagem são lugares de nada. Pouco antes dessa cena, ele foi no meio, que é um lugar bizarro, ele foi pra dentro de uma hélice que é de... É tipo de gerar energia, né? Isso, de energia eólica, isso. E ele foi pra dentro desse túnel pra esperar. Sim. E não tem nenhum sentido, né? Tipo, ele vai pra dentro de um cilindro no meio do mar. Na verdade você procura entender assim, vão deixar ele ali pra pegar ele depois, e aí ele se passar por um outro cara. Tá, mas assim, X, porque... Largam ele dentro do lugar ali onde ficaria, de repente, algumas pessoas trabalhando, consertando, mas, na verdade, ele dá uma dormidinha para chegar daqui a pouco uma outra lancha e ele parecer que é um funcionário. É uma grande desculpa para ele entrar disfarçado numa lancha. Exato. E esses argumentos eu acho muito engraçados. Eles são quase cômicos, na verdade. É muito infantil a forma de escrever. Você percebe que, tipo, como é infantil a forma de escrever um filme de lutinha. Então, o personagem ele vai para um lugar nenhum agora... Ele vai sentar na cadeira e vai receber o contato. Então, assim, a gente vai passar aqui pelo padrão básico. O que é importante saber? O personagem que é o contato, ele já conhece, ele já vivenciou, né? Ele já passou por isso, porque supostamente, para ele, essa coisa já poderia ter acontecido, ou esse cara sabe das informações antes, né? Tipo, ele até tá mais bem informado que o nosso protagonista.
Então ele vai passar por todos os clichês, ele vai fingir que ele tá com dúvida, aí ele vai falar que não tá mais com dúvida, e eles vão falar de bebida no final. Tipo, eles passam por todos os clichês de construção de quando você vai contactar o personagem em segredo. Então você tem uma forma de falar o segredo que é o código que eles iniciam a fala. Então a gente vai ver uma cena em que ele vai sentar. E o que eu quero chamar a atenção é a montagem de, tipo, quando a gente tá do outro lado, a gente vê os movimentos do nosso protagonista sempre pela metade. Tipo assim, é muito cravado a forma como ela edita esse cara, quando ele tá entendendo a história, quando ele tá contratando, quando ele tá desenvolvendo, realmente em duplicidade. Então ela pega um take para ele começar a levantar e o outro para ele terminar de levantar. Ela pega um momento em que ele pega uma caneca e troca para ele terminar o movimento. Isso me parece uma escolha efetivamente ativa, intelectual, de mostrar que esse cara tá em dois lugares ao mesmo tempo, fazendo uma única ação. Isso é muito importante. Por isso que eu acho essa mulher brilhante. Eu acho essa mulher brilhante, porque ela faz isso e não é uma coisa que acontece o filme todo, porque nas cenas de ação, isso não acontece. Nas cenas de ação, inclusive, ela faz o clássico que o barulho vem primeiro e depois você tem a imagem. Tipo, ela vai bem pro clichê de movimento, que é pra conquistar o público. Só que na hora que tem esses desenvolvimentos mais intelectuais, que o texto vai ficar meio abstrato, aí, cara, ela vai para essa sofisticação que é muito difícil. É claro que esse tipo de padrão não é 100% dos footage, né? Toda vez, não. Mas são várias vezes, sempre que ela pode, ela consegue. Então vamos soltar aí em 17h51, que ele tá... O frame, para quem tá vendo, ele tá começando a entrar nesse corredor, assim, na parede. Tem uma parede do lado, ele tá começando a entrar, beleza? Vamos lá, tô pronto. Dó, si e já. Foi. Ele passa, ele olha para um lado, olha para o outro, vê onde ele vai sentar e vai sentar no lugar. Tipo, bem blocking. Aí viu que já teve um corte para ele terminar de sentar? O amigo sentou, ó, sacou? O amigo sentou inteiro. Aí a gente vai pro amigo para ver o amigo inteiro. Enquanto ele tá falando qualquer coisa, né? Ó, repara que ele começa o movimento e termina apertando a mão e volta para ele, porque o amigo faz o movimento inteiro. Entendeu? Aí ele tá lá, mexendo a perna, começa a falar, volta para ele... cortando pro amigo, falando inteiro, tá vendo? Tipo, toda vez que o amigo tá falando, o take é grande. É take longo. E quando é o nosso protagonista, o take é cortado. Ok, pausa. Pausei. É um pequeno detalhe, mas é uma coisa que ela realmente faz de propósito. Sim. Ela quer que a gente perceba que esse cara, ele tá duplo, ele é duplo, ou ele vai se construir como duplo. É uma brincadeira mesmo. Tipo, a gente vê ele começa a sentar, ele termina de sentar num próximo movimento. E eu me pergunto isso porque eu fico me perguntando, eu não sei vocês, mas eu fico me perguntando todas as vezes que o editor troca de lado. Eu sempre me pergunto por quê. É uma coisa minha, eu fico, por que eu fui pro outro lado? Poderia deixar ali, né? Por que ele não deixou pra que eu fui? ali? E ela vai por um motivo. E quando ela não vai pro outro lado com o outro cara, fica muito claro, porque esse personagem já sabe do que tá acontecendo. Esse personagem já tá tranquilo. E talvez ficasse cansativo também, né? Acho que a escolha é muito pra pontuar mesmo, não é só a questão da estética. Se fosse estética, seria uma escolha errada, talvez. Porque eu trocaria 2 vezes num, trocaria 2 vezes no outro, trocaria 2 vezes num. Então, aqui acho que é muito claro que ela tá querendo dizer que um personagem vai se comportar, vai parecer de um jeito diferente do outro. Isso aí é uma grande sacada. Grande sacada. E enfim, se tu for assistir o filme com essa ideia, você vai ver que isso vai se repetindo várias vezes. E vai diminuindo conforme o filme vai andando pro final, porque o personagem vai entendendo. Vai entendendo. Ele vai entendendo, então a gente vai parando de ver isso. A gente vai ver takes maiores, a gente vai ver establish shot melhor. Tipo, começa a ter o plano americano mais vezes, entende? Sai um pouco do over the shoulder tradicional e vai para esses planos americanos mais normais, enfim. Tipo, não tem tanto essas coisas mais apertadas. Outra cena também, que aí eu queria chamar a atenção da direção, e é um corte, tipo, pra mostrar como ela tá mais interessada em falar sobre a história do que você contar a história através de uma ação. Então, se tu for assistir, por exemplo, Black Panther, ou esses filmes da Marvel, ou esses filmes de lutinha mesmo, eles têm uma edição muito... É muito na cara. Tipo assim, o cara vai dar um soco, aí você vê o soco, aí você vê a mão, depois você vê a boca do cara saindo, depois você vê a perna. Tipo, tudo muito óbvio, sabe? Tipo, vai te mostrando o tempo todo. O cara vai abrir a porta, então você vai ver ele chegar até a porta, ele pegando a maçaneta, ele abrindo a porta. Tipo, é bem assim, porque na verdade o público-alvo é tipo um público entre 10 anos e 15, 17 anos. Tem que ficar tudo muito claro ali, né? Exatamente. Você tá contando história pra uma galera que você tem que falar devagar, porque senão eles não vão entender. E aqui você tem uma mulher que é, tipo, brilhante, que está acostumada a editar filmes, né? Ou trabalhar, tipo, Midsommar, né? O Manchester, que são filmes que são psicológicos, na verdade. Sim. E ela está trabalhando esse tipo de corte num filme que é de ação. Então é muito contraditório, né? Então aqui tem uma cena
na minutagem 20 minutos e 18 segundos. Eu tô com a cena... 20 e 18 é eles no bungee jump ao contrário ali. Isso também é engraçado, né? Porque o bungee jump é de se jogar e o cara fala, não, aqui a gente não vai se jogar. Aí é muito louco, porque ele vai ser feito de forma contrária. Quer dizer, é no caminho de ida, só que é o inverso do que é um bungee jump, né? E aqui tem o mesmo lance que eu acho a inteligência que eu acho do frame, né, do blocking, é que eles estão no chão, mas eles estão com um movimento que vão subir, só que o frame é como se eles estivessem no chão, só que na verdade a câmera está invertida, como se tivesse uma parede. Visualmente é muito interessante. Você fica, o que está acontecendo? E tal. É quase como aquelas subidinhas de prédio do Batman antigo, que na verdade era isso, virava a câmera e eles estavam andando reto, né? É meio isso aqui que parece, total. É muito engraçado eles fazerem essa... Que é uma coisa boba, né? Tipo, é uma técnica boba, né? Assim, sim. E, no entanto, utilizada num nível alto, né, cara? Isso é... Bom, a gente pode soltar um 20 e 10 aí? 20 e 10, 20 e 10. Que é a hora que eles vão sair do chão ali. E vão sair mesmo, ok? Vamos lá. Quando ela se já. Foi. Aí ele se joga, né? Lá pra cima, aí tem um corte pra ver eles subindo. Eles estão pilando um corte de fora... E o próximo corte ele já tá, ok? Sim. Pausou aí. Tipo, o que eu quero chamar a atenção? Não é necessário a gente mostrar todo o processo da ação, porque a parte forte do processo de ação é se jogar e andar em pé no prédio, que é pra entender que é isso. Ok, você já sacou que eles estão andando? O resto já é ação do ator mesmo. Então não é dublê mais. Então bota o ator já no lugar andando. E eu acho muito inteligente das duas partes, tanto da edição de não precisar mostrar toda a informação, como da escrita, que você tem menos blocking, você tem menos movimento com câmera. Você tem, tipo assim, você tem uma câmera, um VFX provavelmente bem pesado pra mostrar os caras subindo. E depois, cara, você tem só uma dolly andando do lado com o cara. Tipo, já é o ator mesmo, ali em cima, sabe? né? Ele já ali em cima do prédio. Só faz o movimento que você chegou, sabe? E isso é muito curioso de você pensar que é um filme de ação, só que não tá usando técnicas de filmagem de ação, entendeu? Sim. Não tem porque teria numa subida, numa Missão Impossível da vida, teria take, câmera de lado deles subindo, passando pela janela, aí tem a dificuldade, quase cai, inserte da mão, aí escorrega, aí chega lá em cima. Só que aí nem interessa mais porque ele chegou lá em cima, porque a ação era o movimento de escalar o prédio. Aqui era só uma passagem de tempo mesmo, tanto que ele ainda tá longe da hora que ele vai chegar, se você olhar. E pouco importa, é o que você falou, pouco importa. Ele não tá já chegando, não é uma montagem que assim, quando ele tá chegando na beira da varanda, corta pra ele na varanda. Não, ele tá longe ainda. Mas não tem problema, porque você já entendeu o movimento. Isso. E pega Só que ao mesmo tempo, isso faz com que a plateia, mesmo que às vezes inconsciente, fique somando informação para poder continuar entendendo a história. E isso faz você cansar também, porque chega uma hora do filme que você é ativamente chamado para ficar complementando a história, né, o enredo. E isso cansa. Isso cansa porque ele é um filme muito ativo, muito visual, muito forte, né? Não é uma coisa de você contemplar. É você, de fato, ficar complementando. E mesmo que você não perceba, o seu cérebro está trabalhando, que é aquilo ali. Você, quando ele cai aqui dentro do lugar principal, o seu cérebro criou aquele espaço porque você não admite naturalmente que ele, do meio do prédio, vai pular para dentro do prédio. Então, o seu cérebro, naquele milésimo de segundo, fez esse esforço para entender que aquilo ali é possível. Então, realmente, isso acontece muitas vezes. E é uma coisa que, de fato, cansa, cara. Cansa. E é o lance, me parece uma opção mesmo. Tipo, aqui a gente tá forçando a barra mesmo. É isso aí. Sim. Né? É uma opção. É um pouco cansativo. E é isso. Se quiser, até vamos ver de novo aqui. Tipo, eu vou soltar em 10 só pra mostrar o que eu acho muito, muito legal. É exatamente o corte quando a gente tem o master de fora e o movimento que a gente vê ele chegando e a gente vê ele descendo, sabe? Tipo, o movimento da câmera eu acho muito inteligente, assim. Dele chegando no lugar, em cima. Exato. É demais, quando é perfeito. A gente vê ele chegando em cima e ele descendo, sabe? Tipo, a gente vê o movimento de onda, assim. Tipo, ele sobe e no próximo take ele só desce, sacou? Não, é perfeito. Não, e é aquela coisa que tem que saber fazer mesmo, né? Porque na hora da ilha, na hora de encaixar, como você não... Porque aqui você não tem um take inteiro que você escolhe os pedaços, né? Aqui você não tem o take do meio. Então, assim, o antes, você até decide onde termina o antes. Mas o começo do depois, ele não tem ele vindo de fora do prédio. Não tem. Então tem que dar muito certo, assim. Tem que ser muito bem dirigido para aparecer de fato. Tanto o movimento de câmera com ele chegando, para você ter a certeza que ele pulou de fora para dentro.
Então é e difícil. não ficar faltando informação. E não fica bem fake, difícil. né? Bem difícil, bem difícil. E você vê que é um detalhe de, tipo, muito pequeno. Sim, né? E sim. agora imagina isso, 2 horas de tanto de Sim, filme sim. cheio dessas coisinhas, né? Não, é difícil mesmo. Eu sou fã demais dessa mulher. Eu acho ela brilhante. Quero trabalhar pra ela um dia. Muito bom. E aí, depois, a última parte que eu queria chamar a atenção, que é lá no início, que são os primeiros 50 o segundos. começo desse filme é espetacular, assim, a montagem, eu acho que é aquela coisa, né, a gente sabe que no roteiro tem alguns apontamentos, tem o que tá acontecendo, uma hora tem que acontecer outra, mas assim, pegou o bruto, jogou pra dentro, olha, e aí que vem essa decisão de, olha, mais legal deixar mais tempo neles entrando no teatro, aí corta rapidinho pro que tá acontecendo do lado, volta. Essa montagem aqui é muito da personalidade da mão do editor mesmo, assim, porque Mesmo, acontece na ilha, por mais que você escreva, você pode até escrever muito próximo disso, mas nem sempre montando o que você escreveu vai funcionar. Então eu acho que, cara, pra mim é isso que você falou. O começo do filme eu falei, porra, aí sim, é um filmaço, vou ver, é isso que eu quero ver. Porque timing, né, a gente até comentou ali que o maestro começa a afinar a orquestra e aí na hora que vai começar a música, o action começa mesmo. E, cara, é brilhante. E aí, obviamente, o que a gente vai comentar agora aqui dos cortes, manda ver. Eu colocaria em 39 segundos. É antes de 1 minuto de filme, cara. Não, é muito bom esse começo. Porque primeiro que essa coisa tem a coisa do símbolo aqui, do preparar, né? Nunca é à toa. Você pode reparar em qualquer filme que aparece uma orquestra, esse momento, pra quem não é músico, ou até músico que não saiba, caso você não saiba, esse momento existe ali a escolha da nota lá, por N motivos que não vem ao caso, mas eles, pra ver se todos estão afinados, todos tocam a nota lá. E esse momento é um momento de espera, é um momento de tá quase, é um momento de não de apreensão, mas da suspensão, que você fala, vai começar. E aí é muito louco, porque acho muito acertado eles deixarem esse momento da orquestra, e não uma orquestra tocando e começa o tiroteio, né? Porque, assim, o filme tá começando, a orquestra tá começando. E aí, quando vai começar, o que começa é outra coisa. Então, eu achei isso uma puta sacada. Uma puta sacada. E o que é mais legal é que o 440, o Lá... A frequência, começa, né? A afinação começa no lettering lá, tipo, lá na... Tipo, o som tá ao contrário e já tá tocando alguma coisa no início do filme mesmo, quando começa o logo do a coisinha, introdução, né? Ali, o title sequence antes ali, na verdade nem tem um title sequence, é o logo da produtora, né? Enfim, sei lá o que é aquilo ali. Da Syncope. E tá ao contrário, né? A música tá ao contrário. Sim. E já tá afinando. Já tá afinando. Os caras já estão... já tá o lá, já tá rolando. Isso fica. Assim como aconteceu também no Dunkirk, que ele ficou usando esse lance, né? Que na verdade não foi ele, era outro compositor, mas enfim, era a mesma ideia de uma coisa constante que tá acontecendo. Então fica esses loop, né? Fica um loop de uma coisa ali que cria essa suspensão que a gente chama, que é te colocar num lugar que não é o chão nem o ar. Na verdade, você não tá no ar, você tá num lugar que é antes do ar, para você poder tomar de assalto aquele momento e começar. Então, eu acho muito legal, assim, até como músico mesmo, na hora que o maestro vai começar e a ação rola, mas enfim, vamos falar dessa cena. E aí, se a gente botar aqui no 39... 38, 39, tô aqui. 38? Isso. 38, que é quando começa mesmo, né? 38 segundos, vamos soltar então? Vamos lá. Então, soltou, já. Ele vai dar a baquetinha, levanta, uma continuação muito boa, e já começa o tiro. Sim. Depois do tiro, a gente vai ver arma, né? Tipo, é arma, mais arma. O cara quebra um violoncelo, na verdade, um baixo, né? E dá o corte pra bater na cara do cara, e o corte é muito bem feito pra entrar a cara do outro cara, né? Isso, beleza, ficou meio confusa a minha fala. Pausa aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, assim, ele faz o que a gente chama na técnica, né? Tipo, ou pelo menos gosta muito de usar esse do J-cut ou L-cut, né? Que o L-cut seria a ideia de você ter a trilha de cima da timeline vindo um pouquinho antes da parte de baixo da timeline. Por isso que seria um L. Porque se você escrever um L no ar, você tem, tipo, o corpo do L e a perna do L na outra, na lateral, né? Tipo, é vertical, lateral. E como a lateral vai um pouco antes, então, de certa forma, você põe o áudio afastadinho e o início do vídeo você um pouquinho cobre pra trás. Pouco. Na verdade, isso, então você começa a ver 2, 3, 5, 1 frame, depende do tanto que você quer essa loucura, mas você começa a ver um pouco antes a imagem, para depois ouvir o som,
que você tá, né? E muitos YouTubers gostam de usar muito isso e poucas pessoas percebem, mas isso dá um dinamismo muito grande na cena. Quando você vê YouTubers fazendo o jump cut, que é tipo cortar pro mesmo lugar, né? Que quando usa um jump cut, você corta do mesmo ponto pro mesmo ponto e você, na verdade, não faz mudança, porque tem que lembrar que tecnicamente, você tá com um take, cada vez que você dá rec é um take. E um shot é cada vez que você tem o posicionamento da câmera. Então, na verdade, você até me corrija, você que é o estudioso da dupla, mas, na verdade, acho que quando é dele pra ele mesmo e não tem um intervalo de tempo, seria até o hard cut, assim, os mais conservadores diriam. Seria isso, né? O jump seria sim. Ele pra um outro ponto dele mesmo. Né? Mas a câmera tá no mesmo ponto. O importante aqui sim, que a câmera não sai do lugar, né? Exato. Você tem o mesmo shot. Sim. Eu estava tentando dizer, você ainda tem o mesmo shot. Ou seja, a câmera está na mesma posição, o enquadramento é exatamente o mesmo, o cenário está exatamente igual, e você dá um pulo para um momento lá na frente do take. Por isso que é um jump cut. Você dá um super pulo. Isso aí. E faz isso uma velocidade, porque você fica vendo uma cena que está mais à frente no tempo. É usado o jump cut para você poder encurtar coisas que estão perdendo tempo. Claro. E também para tentar dar a ideia de que você passou muito tempo ali, tanto que você acelerou o suficiente para você pular no tempo. No filme do Era Uma Vez em Hollywood, tem uma cena de jump cut bem clássica. Quase ninguém usa jump cut no cinema. É meio que um tabu, assim, porque jump cut é coisa de youtuber. Sacou? Porque, enfim, se você vai cortar... no cinema, poucas decisões, assim. Às vezes alguém, vai descer uma escada e aí o cara quer esteticamente, porque de repente é quase um clipe. E aí o cara quer no começo da escada, meio da escada, final da escada, né? Então, acho que pra ilustrar é meio isso. Imagina que o cara começa a descer a escada, aparece no meio da escada e aparece no final da escada, né? Sem ter o ligamento. É mais ou menos isso aí. E no Era Uma Vez em Hollywood tem esse jump cut, que é raro, que também quando o Leonardo DiCaprio entra no trailer, ele começa a aloprar dentro do trailer, gritar, que é a cena clássica. Ali ele faz um jump cut de coisas, e o Tarantino inclusive disse, a gente deu rec e eu fiquei lá do lado da câmera falando, agora fala isso, agora fala aquilo, agora fala aquilo, agora, tipo, ele ficou aloprando, gritando com o Leonardo DiCaprio, enquanto o Leonardo DiCaprio ficava interpretando na frente da câmera. Depois eles pegaram esse take gigantesco, cheio de coisa, e pegaram 4 trechos do meio e botaram juntos, entende? Tipo, não foi um planejamento de board, não, vamos pegar essa cena, aquela cena, sabe? Não é, porque no fim o desejo é de passar a impressão de que ele ficou um tempo ali pensando coisas e pirando e tal, e é uma forma de representar. E aí, para você fazer um dinamismo maior no jump cut, a gente usa esse J-cut ou L-cut, que é você pegar a imagem e puxar um pouco antes do áudio entrar. Então, você começa a ver o movimento e depois você escuta, ou o contrário, que você começa a ouvir a coisa e depois você vê. Exato. E isso faz, na verdade, o seu pensamento cerebral realmente processar. Você de verdade para pensar, tipo, tá... É uma pausa que você... É como se fosse um cutucão na pessoa, sabe? Sabe a pessoa que fala cutucando? Seria isso. Você dá um cutucão para chamar a atenção. E ela usar isso de propósito aqui, e ela usa, principalmente nessa cena, quase toda. Se você pegar esse filme e botar na timeline, você vai ver que vários momentos, a da baqueta, que o cara vai fazer, o áudio entra 2, 3 frames antes da imagem entrar. Então, tipo, entra a coisa, entra o tiro, sabe? Tipo, entra o áudio, entra o tiro. E assim vai. Tipo, ela vai usando essa brincadeira nesses nessa cortes. cena do começo, acho que a mais clara é essa. Depois que ele quebra o baixo ali, como você tentou narrar enquanto a gente via, mas é que na hora que ele vai bater no rosto de um músico, o som vem... te cria suspensão, aí na hora que bate, corta para outro lugar e você tem certeza que o cara bateu, porque queria bater, mas o som já vem antes. E ainda faz o match do próximo cara terminando o movimento. Pra esquerda no mesmo movimento da porrada. No mesmo movimento. Então, tipo, um cara que apanhou e caminhou pra esquerda, você vai ver o próximo take do cara terminando o movimento do mesmo corpo, no mesmo blocking pra esquerda. Muito legal. Eu acho genial. Muito genial, porque, como eu falei, isso se repete com o protagonista. O protagonista vai ser esse cara que vai somar as informações com uma ação só, feita em takes diferentes. Então, aí você vê que é linguagem dela, né? Não é que ficou assim. Não, fiz assim que é legal, né? É uma proposição. Que é uma proposição vinculada com a ideia de fazer isso ser veloz, né? Então, o filme fica, de fato, nervoso, né? Agitado. Exatamente. Isso aqui é uma decisão técnica com certeza absoluta e é justamente pro tempo inteiro te colocar em movimento, né? Que não é assim, acontece uma coisa, acontece outra. Eu acho que isso até ajuda muito na fluidez toda, né? Porque você vê que muitas coisas acontecem aqui e isso ajuda a deixar a sensação de que estão acontecendo ao mesmo tempo.
né? Isso. Cola que ela dá pro cérebro, de o cara lá no palco vai bater no músico, e o cara aqui, quando corta pro camarote, o cara tá fazendo o mesmo movimento, você não desliga. Não é nem uma vírgula, é o mesmo movimento. Não tem... muda de cena, mas não muda, né? É quase como se fosse assim. Exatamente. E aí depois você vai ver que isso se repete várias vezes. Então vamos tentar ver de novo, só pra ver, tipo, agora pensando nisso, né? Sim. Como 38, esse movimento é muito inteligente. 38, $1 já. Foi. Esse effects aí, é maravilhoso. tá vendo? Tipo, o cara grita e é toda vez, ó, bate o barulho, o cara ó, dá o soco, o barulho veio e você viu o corte, sabe? Tipo, isso vai acontecendo o tempo todo. E além do som continuar, né? O cara pisa no violoncelo, que ali era um violoncelo mesmo, né? Não, acho que era o mesmo baixo, não era? Era um baixo? O mesmo baixo não, ali acho que o corpo era de violoncelo, era pequeno. Peraí que eu tô vendo de novo, que eu fiquei curioso agora. Ele vai, empurrou eu o também cara, vou voltar, um pouco aí de derrubou o saxofone. contrabaixo no chão, aí bateu no flautista. É um baixo? É tão pequeno, Primeiro cara. foi o baixo. Acho que o segundo aqui é o que ele pisa é um violoncelo. Pisa, até por estar mais à né? frente, na frente da orquestra. Os baixos ficam mais pra trás. Até porque eu acho que ele tá do outro lado, né? Não, acho que é o mesmo lado. As madeiras ali são do mesmo lado ali, com certeza. Com certeza. Não, o lado que ele dá o soco é no metal, né? Ele dá o soco no cara da tuba, não? Do trompete. Ele dá o soco no cara da flauta, mas aí depois quando ele Da vai flauta? mais, ele dá um soco num cara da flauta e aí mais pra frente ele pisa no violoncelo, que é o que fica mais à frente perto dos violinos. Acho que seria isso. Ah, é. Enfim, Isso, não é um soco no podcast de música, né? Mas enfim, um pouco, é que dá tanto dó, né, cara? Acho que eu fico nossa, é horrível. Pra ser politicamente correto, eu fico com tanto dó quanto com as pessoas. Pra não dizer que só pelo instrumento, óbvio. Aí tem um momento que eu queria só colocar aqui pro grupo também, assim, pra gente pensar esse lance de inserts que podem salvar os editores, e muito provavelmente vocês vão identificar, e eu pelo menos identifiquei assim. Depois que ele... Eu vou tentar achar o ponto aqui e vou pausar. Que é em 59 segundos, 58 segundos, depois do soco na cara, depois que o cara da parede aparece. É logo em seguida que ele pisa. Que ele derruba 56... umas partituras e tal. Em 56 minutos ele pisa no violoncelo, né? Se você soltar daí, a gente vai ver o saxofone e a mulher no saxofone. Sim, soltei. Aí ele bate numa partitura, vê a mulher com o saxofone no chão. Isso. E a mulher do saxofone no chão me parece um insert diferente, ó. Sacou? Eu sinto que também não é no mesmo lugar, assim. Me dá a ideia Com que certeza é uma... Eu acho que é. Quer dizer, acho que a gente tem essa sensação por conta do movimento de câmera e por conta dele, de fato, ter um pulo de tempo aqui também. Que não é possível ele estar nessa ponta do palco e ela não estava na frente dele. Então, como é que ela aparece, né? E é um personagem inteiro com um instrumento inteiro. Tipo, é um take com preparo. Porque né? se não você é um take olhar de assim, ação. quando ele derruba a partitura, ela não tá no campo de visão aqui. Ela não tá logo na frente dele. Né? Isso, e de repente aparece ele de costas pro público. Ele não estava de costas pro público, então ele já andou, parou, enfim. Que é aquela coisa que a gente fala também. É quase como se fosse o mesmo pensamento do Jump, né? Fio insert. Isso. Porque assim, ele tá destruindo a orquestra. Não precisa ser numa ordem no real time. Pode ter os cortes. Exato. Que a gente complementa a cena de que ele andou, bateu em mais algumas coisas, chegou, virou de costas pra plateia e aí aparece esse take. Então, pode ter sido um insert aqui pra falar, olha, tem que ter um corte. Então bota mais um pouco do que estava acontecendo que tá tudo certo. E dá uma salvada também na timeline da edição, né? Tipo, beleza, aqui eu posso dar uma pausa, não preciso ficar fazendo esses matches. E pra preparar pro masterzão que vai rolar ali, né? Pro AID, que aí é todo mundo já começando a tomar conta do auditório e tal. Isso, Acho que é um ponto de corte mesmo, assim. E é interessante pensar que isso acontece no filme quase todo, mas assim, isso é bem concentrado no início do filme. Então, se você for ver, eu botei ele na timeline e fui recortando, cara, a quantidade de pequenas coisas e esses lances do J e L Cut é muito concentrado no início. Depois do meio pro final... seria legal você botar um print também pra galera ver aí na descrição, um print desse pedaço da timeline ali, de repente, que aí fica bacana. E do meio pro final, ele começa a diluir mais, sabe? Porque o personagem também vai entendendo, a gente vai entendendo, e a história vai parando de ser confusa na montagem e passa a ser confusa na história em si. Tipo, o enredo começa a ficar embolado. Aí eu acho que se ela mantivesse
a uma edição que ficasse forçando a plateia a ficar pensando também, aí o filme ia ser horrível. Eu senti isso também. As pessoas iam desistir mesmo, sabe? E ele quase desiste. Eu tava esperando bem ele assim, nessa pegada também de puxar coisa e ter essa magia aqui do Jadwell, por exemplo, que a gente comentou. Mas realmente, cara, ele vai começando a ficar o corte mais seco mesmo, mais em cima. Porque senão é isso, senão o seu cérebro não vai sair fumaça, né? Porque é tanta coisa que você tem que prestar atenção, ainda mais ele que tem explosões, 1000 carros passando, é tudo muito grandioso. Você olha pra tela, cara, até você consumir o que tem, às vezes, num frame, naquele frame, né, de quando o avião vai entrar no hangar e tem barra de ouro caindo. Cara, é tanta coisa que acontece que você perde muito, né? E metade dela tá ao contrário também. Exato, então, tem o som ao contrário, te forçando a pensar, caraca... Porque quando você vê uma pisada na poça d'água ao contrário, você ouve um splash, aquela puxada, isso é muito doido. O seu cérebro realmente fica pensando nisso, né? Não, e ainda tem isso, né? Não é ao contrário que ele estava andando ao contrário. Ele tá andando certo, mas tá ao contrário. Mas tá ao contrário, É muito doido isso, cara. É muito doido mesmo. Muito mesmo. Corta... Externa, fã da Ivete, Allianz Parque, Radiohead. Corta, volta pra cá. Exatamente. Porque é doido, cara. Tem umas horas que você acha que você tá entendendo e você fala assim, não, agora ele tá andando pra frente. Não, não tá. E aí você fala, gente, realmente é confuso. Mas é como você falou, então a edição tem que deixar rolar mais no que é a própria cena do que trazer esse tipo de técnica, porque não que não tenham outras, mas tem que segurar um pouco a mão, porque a coisa já por si só tem que falar, porque... Eu senti muito isso, assim, como é do Nolan mesmo também, assim, dos semi e abertos, assim, cara, tem muito elemento em cena, então é muita coisa pra olhar. E sabe? É real, né? É prático. Exato, coisa prática. exato. Ele não faz VFX, não usa fundo verde, cara. Sim. Não é, tipo... Não, por isso que eu tô te falando. Mesmo, ele gosta disso, o hangar entrando ali, carro pra caramba passando por cima do estacionamento. Cara, você imagina, é tudo muito assim, as coisas dele. Então é tudo grandioso, né, pra caramba e tal. Então é complicado. Bom, chegamos no momento dica, né? Eu sempre puxo, tenho a honra de puxar este quadro. E, na verdade, cara, uma dica que tava salva aqui, cara, antiga. Eu sou aquele cara do Pocket, que é um site que você salva para ler depois. Então, todos esses features que tem nos nossos navegadores, para tipo, não vou poder ler agora, salvar para ler depois, sabe? Esse tipo de coisa. E eu tenho milhares, devo estar beirando milhões de coisas que eu salvei que eu nunca vou ler, né? Porque no fim a gente se engana, eu acho. A gente salvar pra ver depois é uma mentira. Eu acho que o Watch Later, por exemplo, lá do YouTube, quem que viu tudo que tá no Watch Later lá? Não vê. Mas eu sou um cara que gosta de, pelo menos, dar uma revisitada, principalmente aqui no do Safari, porque me dá um certo nervoso aquele acumulando. Então, assim, se eu não li e eu passei o olho, acho que vou ler e tem muito tempo, eu deleto. E nessa de procurar aqui, até para fazer essa pesquisa de dicas, coisas que eu gostaria de ter visto ou não, essa semana acabei encontrando um negócio que tem a ver com mistério e tal, que é uma matéria que saiu na Vice. Mistério eu tô falando porque, né, esse filme aqui que ninguém deu nada, que os cientistas, cara, estavam tentando desvendar o mistério do Triângulo das Bermudas. É engraçado porque o Triângulo das Bermudas é uma coisa meio que do nosso tempo, né, Heineken? Assim, deve ter a galera que nos ouve aqui, que é da velha guarda, vamos chamar assim, como nós, e a molecada talvez nem saiba o que é esse lugar, mas é um lugar chamado de Triângulo, porque é onde fica ali as Bermudas, ali a América Central, mais ou menos, enfim. E é um lugar misterioso porque sempre teve um rumor de que, assim, o avião passa ali por cima, some. E aí ninguém acha no mar, ele não cai. Então já foi falado que é um portal, ETs, e blá blá blá, e blá blá blá. Magnetismo do não sei o quê. Magnetismo da Terra com o núcleo. Que a bússola para de funcionar. O navio então, some quando passa lá. Eu, assim, pelo menos eu, criança, eu era não fascinado, mas eu era bem intrigado com a coisa ali do Triângulo das Bermudas. Acho que todo mundo, né, Heineken, viveu essa época. Mas enfim, aí achei essa matéria da Vice, cara, que ela é de 2018. É antiga, pra você ver há quanto tempo eu não leio um negócio que eu botei pra ler. Mas, enfim, e é muito curioso, cara, que até a matéria, óbvio, acho que é curtinha, super curtinha, vale dar uma olhadinha ali só pela curiosidade, mas é engraçado que uma das conclusões é que, assim, cara, gente, peraí, olha, se a gente for olhar o número de tráfego, por exemplo, de avião
o número de avião que cai no Triângulo das Bermudas é igual ou até menor do que cai em outros lugares. Então, pera lá. Não é que no Triângulo das Bermudas caíram 80% dos aviões que caíram até hoje. Porque eu acho que esse tipo de coisa era falada na época. Não, olha, dos aviões que caem, a maioria no Triângulo das Bermudas cai mais do que em qualquer lugar. E aí foram botar no papel, falaram, não é. Tem ali, talvez hoje, Elon Musk e sua turma já tenha desvendado que ali, de fato, tem uma coisa cientificamente comprovada. Talvez de ventos e tal, mas assim... E outra, né? É só desviar. Se fosse um negócio tão sério, gasta um pouquinho mais de gasolina e faz a volta ali um pouco mais para dentro da poça e volta para dentro, né? Mas enfim, eu achei curioso porque eu achei esses dias, então o link tá na descrição aí. É a matéria da Vice, como eu disse, né? Cientistas dizem ter desvendado o mistério do Triângulo das Bermudas. Aí se desvendou não, leia a matéria e depois comenta. Legal. Bom, o meu é um livro. A minha dica, na verdade, são duas também dessa vez. Eu sempre faço duas agora, para ir matando. Porque tem muita coisa. Mas, na verdade, é um livro que eu tenho estudado. Não terminei de ler ainda. É um livro que eu vou indicar sem ter terminado. Mas, até agora, eu tô achando ele interessante e importante de ser lido. Para estudantes de cinema, principalmente. E para pessoas que estão trabalhando no corte, né? Sim. Nosso podcast é para pós, né? E a gente tem um público muito interessante de pessoas que, de fato, trabalham nessa área. Então, o meu interesse é compartilhar coisas sobre isso. Eu estou recentemente estudando um pouco mais sobre essa linguagem e a percepção da imagem, de como a gente, na verdade, precisa, né? Tipo, a minha investigação atual é quando a gente corta. Tipo, essa é a minha tara. Então, eu tenho estudado os filmes e lido pegando o time, né? Tipo, quais são as escolhas? A estética do momento em que você corta por causa do olho, como o Murch diz, você corta por causa do raciocínio, você corta por causa da estética, ou por uma questão de ação. Você corta e quando o cérebro percebe também, né? Porque tem um momento que você corta e o tempo, quem vê percebe que cortou, né? Tem isso também. Então eu estou investigando isso, então eu tenho procurado um pouco dessas questões da representação da imagem, né? Tipo, do que significam as coisas que a gente vê. E aí eu achei um livro chamado Da Imagem ao Clichê, do Clichê à Imagem, que é do Deleuze, né, sobre o Deleuze e o cinema e o pensamento, né? Tipo, é muito importante esse filósofo francês, né? O Deleuze já é, tipo, muito conhecido por todo mundo que estuda essa história de, tipo, filosofia. E são poucos filósofos que falaram de produtos artísticos. É uma coisa que eu demorei muito a sacar, que, tipo, uma área do conhecimento humano, que é a filosofia, eles pouco falam de coisas artísticas muito consagradas, às vezes, sabe? Tipo assim, tem poucos filósofos que falaram sobre o teatro, por exemplo. Pouca coisa, mas a gente fala sobre guerra, né? Muitos filósofos falam sobre a guerra, muitos pensadores falam sobre isso. E depois que o cinema surgiu, né, em 1800 e lá vai dinossauro, teve poucos filósofos que se debruçaram a falar sobre o cinema, porque o cinema é uma representação da imagem, né? E você pensa na representação de algo que é real da realidade. Só que você cria uma realidade para outra pessoa através da história, né? E existe um pacto muito importante feito entre o cinema e o público, né? E eu sempre divido as coisas em somente 3 escalas, né? Só existe artista, só existe a ideia e só existe o público. Para mim não existe mais nada além dessas 3, né? Por isso que eu não acredito muito em crítico de cinema. Para mim, crítico de cinema é só público mesmo. Pra mim, público. Todo mundo é público. Não, exatamente. Não tem, eu sou um público especializado. Não tem público Mas especializado. é aí nesse lugar que eu coloco aquele cinéfilo que a gente estava falando lá no começo. Ele é público, ele vem discutir de uma coisa que ele não é. Ele assiste. Ele assiste. E mais, até, é uma questão social também. Tipo, a minha mãe, que não entende nada dessas coisas, né? Tipo, é uma mulher que veio do campo. Eu não acho que ela entenda menos como público que um jornalista que não é especializado. Não é. Lógico. A forma como ela sente o filme ou uma música é dela e é muito importante que seja preservado o lugar do público. Não tem o cara que ouve melhor o solo da guitarra. Na verdade, um não é melhor que o outro por conta do que ele é. Né? Isso, e nem porque ele estudou muito. Tipo, exato. Se você estudou sobre jazz. Isso não faz você ouvir melhor. Com certeza. Então eu sempre penso nesse lugar. E o cinema é uma representação desse pacto, né? Qual é o pacto? O pacto que o público tem que fazer em relação à ideia e ao resultado que é o artista, né? A coisa apresentada. Então, o cinema é muito claro porque ele não é uma representação mitológica ou metafórica como o teatro, como a dança ou até como a música. Porque quando eu vou fazer uma música sobre,
sei lá, o Hermafrodita, lá o Genesis, ou sobre ansiedade, como para usar um pouco o Radiohead. Uma música sobre ansiedade. Esse é o tema da música. Então é assim que vai soar a música, é assim que vai ser a letra. A relação que eu preciso fazer é que eu sei que aquilo é uma obra de representação sobre ansiedade, que é muito mais sobre como eu vou, como público, vou poder enxergar aquilo. E eu estou tentando entender o que aquele artista colocou, mas eu estou também tentando entender o que eu vejo disso. O cinema, ele é um pouco além disso, porque o cinema, ele é uma representação de, como a fotografia também é, ele consegue pegar uma fatia da realidade e distorcê-la para um produto artístico. Então ela é um pouco diferente de uma cena de teatro, ou como a fotografia é um pouco diferente de uma pintura. Porque você pode sair da fotografia realista, documentário, e chegar à pintura estando e sendo fotógrafo igual, né? Mas é isso, você pega uma técnica que é tirar a realidade daquilo que é o básico, do mínimo, do clichê, digamos assim, do estabelecido, e puxar para uma fantasia. Enfim, bem filosófico, bem abstrato. Então tem um livro chamado Da Imagem ao Clichê, do Clichê à Imagem, que é do Rodrigo Guéron, mas tem um acento no E. Então eu chamaria de Guéron, mas ele tem um acento no E, então é Guéron. Ah, mas eu chamaria Guéron também, acho mais legal. Quer dizer, quem sabe o nome dele é ele, né? Mas eu chamaria de Guéron. É porque o acento no E é que me quebra a cabeça pra eu ler o nome. Porque Guéron funcionaria, o Guéron. Mas aí tem um acento no E, enfim. E aí o Jabá, que não é Jabá, tem na Amazon, só lembrando a você aí, tá lá por 25 prata no Kindle. Não é Jabá, mas vale. Eu comprei por $6 aqui no Kindle. Bacana. Então, mas complementando o Rodrigo... ele é muito bom, o livro é muito bom até aqui. É um pouco filosófico, eu acho que para quem não tem muita leitura, por exemplo, do Kant, nunca leu nada do Kant, nunca leu nada sobre filosofia dos 1800, né, a depressão, o romantismo, o pós-romantismo, ou, enfim, esse neoclassicismo, e, enfim, quem nunca leu essas coisas pode achar talvez seja mais difícil. Né? Pode achar um pouco distante. Então, ele é uma coisa um pouco... Como eu já dei dica de A Culpa é das Estrelas, que é bem teenager, tudo bem dar uma mais pesada, né, galera? Claro. Então, esse é um pouquinho mais, assim, daquele que a gente lê 2, 3 vezes o mesmo parágrafo. E peraí, deixa eu voltar que eu não entendi. Mas eu acho super legal, eu tô gostando bastante. E ele é um diretor de curta, pode ser que em algum momento a gente se esbarre e, enfim, ele fique sabendo que a gente tá falando, tá citando um livro dele aqui. E o outro, que é pra, tipo, desopilar a cabeça depois de um filme desse, que é o Disco, que é do Roger Waters, que nem vou me atrever a dizer o que é e quem é, porque o Duca tá aqui, e seria um absurdo eu falar sobre o Roger Waters com o Duca presente. Mas é o disco que é Is This the Life We Really Want? Que é tipo sei lá, uma tradução seria essa é a vida que a gente realmente queria ou quis, né? Tipo, isso aconteceu, é exatamente isso que a gente tá fazendo, tipo, é isso, combinado? É um disco de 2017, eu acho. 2017, por aí. Eu ia falar 2018, mas abri aqui, é 2017. Isso aí. Ele é 2017, era um disco novo, né? Tipo, de agora. Então, o Roger Waters tá super já velho, né? Tá um vovô, cara. E ele é um disco muito calmo, muito suave, assim. As letras são bonitinhas porque são meio depressivas e, ao mesmo tempo, é tudo meio sobre morte. E ainda tem aquela coisa meio velho querendo falar de sexo ainda. Não, e é curioso você falar ele ter esse mood aí, essa onda, porque ele sempre foi o cara do rage ali, isso, né? Da pressão, da luta, da militância, inclusive, de toda... E ele baixar a bola é um sinal legal, assim, diferente. Eu acho que é um disco de ouvir com uísque depois que você tomou. Total. Então você toma o uísque, sacou? Senta, e aí você escuta ele de deixa rolar. Deixa rolar. Ele tem uma coisa que que eu chamo de um pré-barroco, porque as músicas elas vão emendando meio que uma na outra, o tema meio que se repete. Então, às vezes dá a impressão que você tá ouvindo a mesma música o disco inteiro, ou ao mesmo tema o disco todo, sabe? Tipo, que é bem do Pink Floyd também. É bem dele, bem conceitual, né? Que é uma coisa inteira gigante que você escuta. Mas eu amo de paixão esse disco, acho ele muito interessante. Então, eu acho que eu nunca... Você falou que, assim, eu sou fã declarado, né, do Pink Floyd, gosto muito do Roger Waters, gosto muito do Dave Gilmour, gosto, assim, não tenho preferido, porque eu acho que eles são tão diferentes e tão complementares, que eu acho que vale, né, quem curte acaba gostando dos dois mesmo. Mas esse é um disco que eu conheço, mas ouvi pouco, já até acabei de adicionar na minha lista aqui,
pra ouvir na sequência. Eu tenho escutado muito, cara. Eu gosto muito. Acho que o que chama mais atenção pra mim é justamente o fato dele ser... O tema meio que se repetir. Sim, tem uma parada de meio falado, meio declamado. Sim. Tipo, já é uma voz que não é afinada mais, necessariamente. E ele é um disco de uma pessoa envelhecida. Você sente que é um woke, sabe? Tipo, é velho. É uma árvore velha, cara. Tipo, uma entidade da natureza velha falando. Que é o que ele é. Então é de arrepiar, assim, pra mim. Quando eu penso que é ele, que é depois de tudo que já passou, de tudo que a gente já passou com ele. Sim, e você escutar ele ainda naquela potência, mas uma potência descansada, sabe? Tipo, calma. Comprime a missão. É um velocidade de cruzeiro tranquila. É o silêncio do cruzeiro final, sabe? Não é mais puxando, te acelerando. Então, mas ainda assim é sobre essas coisas todas, né? Então, e é legal você falar isso, porque ele é um disco de 2017 e agora em 2019, se eu não me engano, ele veio ao Brasil. 2019 ou 2018, que quando ele veio ao Brasil e estávamos na época de eleição, foi 2018, se eu não me engano, e época de eleição de presidente e tal, e a galera falando, pô, o cara vem pra cá pra misturar política com música, ou seja... isso rolou sério, eu ouvi isso lá do meu lado, eu assim, na primeira, nem fila, porque eu tava na grade, que eu sou desses... E vendo, pra mim, um cara que, né, me inspirou muito e me inspira muito. Eu vi pessoas do meu lado, na época, né, super se dizendo de bem e brasileiros e toda aquela coisa que a gente já sabe, que não vem ao caso. Mas gritando e falando esse cara, não tinha nada que misturar, porque eu sempre ouvi Pink Floyd, não tô aqui pra ouvir. Mas eu falei, gente, acho que ele não ouviu, não. Sempre ouviu? Como assim? Porque ele era esse cara, né, da luta, da história. O The Wall é o maior exemplo, né, de tudo que ele conta ali e tal. Mas é legal você, assim, depois de voltar da guerra, o cara botar o uísque dele no copo e trazer um lado quase, não digo nem Bob Dylan, mas trazer esse lado de sentar. E é muito declamado, as músicas. E declamar bastante, as músicas são muito faladas, assim, um som meio solto. Então eu acho muito bonito e enfim, é muito bem feito, obviamente, é tipo alto nível. Então eu acho super legal, eu tenho gostado muito, já tem, acho que uns 4 meses que eu praticamente estou escutando. Eu resolvo escutar o disco, aí eu escuto ele inteiro, paro, escuto de novo, uns 2 dias seguidos, assim, sabe? Enfim. Mas eu não tenho talento musical pra falar sobre ele, mas eu acho fantástico. Belíssima dica. Vou ouvir, acabando aqui a gravação, vou dar um play nele aqui direto. Vou fazer isso, vou botar não tem um bourbon tão bom nesse momento, mas tem um uísque aqui, vou colocar no copo e vou provavelmente ouvir esse disco bebendo. Maravilhosa dica. Muito bom. Então é isso, gurizada. Queríamos, assim, falar que, enfim, foi mais uma vez um episódio grande também, ficou maior do que normalmente, pode ser que fique maior na edição, mas é porque, enfim, tem muita coisa para ser comunicada, muita coisa para ser falada. A gente está planejando os últimos episódios para essa primeira temporada já, né? Tipo, já estamos tentando aí ver... Enfim, a gente já tem 20 algumas, né? Quase 20 episódios já levantados. Eu acho que a gente tá 20 prontos. Acho que esse aqui é o 20º, talvez o 19º, 20. Mas a gente não sabe que ordem vai ser postada, mas enfim. Com certeza estamos aí num caminho que a gente já andou um tantão e a gente ainda tem muita coisa para andar. Então a gente precisa... Principalmente nesse momento de vocês agora. Tipo, agora é um pedido. A gente precisa que vocês precisam entrar em contato com a gente, avisar, pra gente saber como é que tá, se tá funcionando, se esses últimos 19, 18 funcionaram pra vocês, o que é que funcionou, o que é que não funcionou, pra gente saber e aos poucos melhorando, né? A gente sempre fica nessa dúvida de que filme escolher, pelo fato de vocês também poderem assistir o filme com a gente, ou tanto faz. Ou se, na verdade, vocês querem que a gente fale sobre filmes específicos e depois, quem sabe, vocês vão atrás deles. Eu não sei, eu preciso que vocês, né, a gente quer saber de como que vocês lidam com esse conteúdo que a gente está criando para vocês. A gente está criando esse conteúdo especificamente porque o Sala permite que a gente tenha esse nosso projeto dentro do podcast do Sala, né? Então a gente está apadrinhado aqui, né, dentro do Sala de Edição. Então também fica o convite para vocês irem lá e assinar o Sala VIP, né? Por R$ 4,90 você já entra num grupo exclusivo e tem outros benefícios todos. Então você conhece um grupo de exclusividade de editoras e editores de altíssimo nível do Brasil, né? E várias pessoas do mundo inteiro. Por exemplo, eu tô no Canadá e tô lá. E é um grupo meio que 24 horas de conversa sobre edição. Bem ativo mesmo.
E, enfim, para tirar dúvida, para falar sobre questões de linguagem, falar de coisas de software, enfim, é muito interessante, muito importante. Não é fácil achar esse tipo de conteúdo gratuito na internet. Se você procurar no YouTube, você vai achar um monte de tutorial prévio. Lá não, lá coisas são num nível já, assim, tipo, realmente te ajuda a crescer profissionalmente. Então, assim, pra mim vale muito, porque R$4,90 não é nada pro tanto de coisa que você recebe. É uma masterclass 24 horas que você tem acesso no Telegram. Total. Eu super indico, né, pra gente fazer isso. E também dizer que a gente tem as redes sociais, o Instagram e o Twitter, para ir, enfim, comunicando. Vocês podem mandar mensagem no Sala aqui, pro Sala, e eles encaminham pra gente, ou no nosso e-mail, que é o contato@segundocorte.com, pra me falar. Não sei se as pessoas ainda usam e-mail, mas manda pra gente saber, enfim, o que tá rolando. Eu uso bastante e-mail, mando e-mail pra todas essas pessoas, esses editores que a gente cita, eu mando e-mail pra todo mundo. Nunca me respondem, mas eu mando. Um dia, se bem que eu recebi uma resposta, mas esse vai ser pra um outro episódio. Mas você pode mandar um e-mail pro contato@segundocorte.com, procura no nosso site, procura no Sala, procura nas redes sociais, mas principalmente entre em contato para falar o que eu realmente quero. Eu tô pedindo de verdade que vocês entrem em contato pra gente saber como tá. O que é que tem sido pra vocês até aqui, o que é que tem funcionado, o que é que não tem, como é que tá pra você. Deixa eu ouvir, deixa eu saber como que funcionou, tá? Pra gente poder ir evoluindo. Se as edições estão boas, se você está achando o áudio bom, o áudio ruim, enfim. Eu gosto muito dessa troca pra eu também ter uma ideia de como melhorar, né? De como a gente evoluir. Se tipo, eu tô achando que tá muito alto, então me incomoda não ter música. Enfim, dê a sua opinião pra gente saber. A gente quer que, enfim, você dê a sua opinião. Porque, afinal de contas, a gente faz esse programa porque a gente quer, claro, mas a gente quer que você queira, que a gente queira mais, então a gente continue fazendo. Então, é isso. Falou.